Quando eu tinha 19 anos, minha irmã me disse que eu era uma vergonha para a família. Ela disse isso suavemente, mas caiu como uma lâmina. Uma semana depois, meu pai trocou as fechaduras. Minha mãe deixou uma sacola com minhas roupas na varanda. Sem adeus, sem explicação, apenas silêncio. Eles disseram que eu era imprudente, emocionalmente imprópria. Mas a verdade é que eu simplesmente não conseguia ficar quieta sobre o que eles fizeram. Por 15 anos eu desapareci. Mudei meu nome, cortei meu cabelo, apaguei todos os traços de quem eu era. Não porque eu estava envergonhada, mas porque sabia que eles nunca me deixariam levantar se soubessem o que eu havia me tornado. Então, uma tarde, eu entrei em um tribunal onde minha irmã estava sendo julgada. Não falei, não precisava. A juíza fez uma pausa, olhou para trás e perguntou: "Espere, aquela é Kalina Vasquez, a governadora?" Todas as cabeças que se viraram ao redor da minha irmã ficaram boquiabertas. E naquele momento suspenso, todos os anos que passei enterrada, sob o silêncio deles, se abriram em outra coisa. Eles costumavam dizer que eu era um fracasso. Mas agora, a única coisa mais alta que o silêncio deles era o som do mundo finalmente me vendo. Estou prestes a compartilhar algo próximo ao meu coração. Mas antes de fazer isso, você pode dizer oi nos comentários? Ou me dizer de onde você é. Adoro saber o quão longe minha história chega. É sempre bom saber que não estou sozinha nisso. E se minha voz ressoa com você, mesmo que um pouco, não se esqueça de clicar em inscrever-se, para que não perca o próximo capítulo. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. O ar em Nova Estrela, ESP, estava denso de calor. E dentro da casa, estava denso de expectativa. A família se reuniu ao redor da mesa de jantar, madeira polida refletindo o brilho, suave do lustre acima. Era um jantar de domingo, uma tradição que Martim Vasquez mantinha com precisão militar. À cabeceira da mesa estava sentado o próprio Martim, chefe de polícia aposentado, patriarca e comandante de todas as coisas honradas. Ele ergueu um copo para Isadora, sua primogênita, enquanto a imagem dela passava pela tela da TV, sem som, atrás deles. "Essa é minha garota", disse ele orgulhoso. Promotora da região da Barra dos Cedros, e agora apresentada na CNN. Uma verdadeira Vasquez. Kalina estava sentada na outra extremidade, com o garfo equilibrado sobre o prato e os olhos abaixados. Ninguém olhou para ela. Ninguém perguntou como foi sua formatura. Ela havia subido ao palco na semana passada com um diploma em humanidades. Não em direito, não em medicina. Ela nem sequer havia contado a data. Sabia que eles não iriam. Ela sempre foi a estranha. Cadernos de desenho, em vez de blocos de anotações. Lia filosofia, pintava parques ao amanhecer. Sentava-se calmamente durante as refeições em família, como um eco distante de alguém que costumava importar. Kalina tinha 23 anos, brilhante de maneiras que eles não entendiam e nunca tentaram entender. Então veio a tempestade. Começou com um ping no celular, uma mensagem de texto de um amigo. Depois outra. Então, uma mensagem de voz que ela nem queria ouvir. Quando abriu o laptop, estava em toda parte. Um vídeo privado, tirado durante as férias de primavera, agora era público. O rosto dela, o corpo dela, a voz dela. Tudo roubado, carregado, compartilhado. E o que havia por trás disso? O ex-namorado, amargo e vingativo, depois que ela terminou. Coisas que ela nem sabia que ele ainda tinha. Kalina nem teve tempo de chorar antes que o mundo dela desabasse. Isadora descobriu primeiro. Kalina só soube depois que ela havia enviado o vídeo diretamente para Martim, com uma única linha. Você precisa agir antes que isso piore. Não para proteger Kalina, mas para proteger a imagem da família. O jantar de família naquela noite nunca aconteceu. Martim invadiu o quarto de Kalina, com a fúria ondulando dele como fumaça. Você acha que nós te criamos para isso? Para o mundo te ver como uma condenada? Ele não terminou, não precisava. Eu não postei. Kalina engasgou.
Eu fui a única violada. Você violou o nome Vasques. Ele estalou, jogando o diploma universitário dela na cama como uma conta que se recusava a pagar. Quer viver como lixo? Então faça isso. Sem meu nome, sem meu teto, sem meu dinheiro. Sua mãe, Lorena, estava na porta, o rosário enrolado firmemente nos dedos. Ela não disse nada. Nem sequer encontrou o olhar de Kalina. Kalina se virou para Isadora, talvez esperando por algo, qualquer coisa. Mas sua irmã apenas ficou parada. Mãos cruzadas. Olhar frio. Nem sequer piscou. Kalina arrumou em silêncio algumas roupas. Seus cadernos de desenho. Seus diários. A mochila vermelha que carregava desde o primeiro ano. A luz do sol filtrava pelas persianas, cortando o quarto em sombras. Quando entrou na sala de estar, Martim estava esperando. Colocou o cartão do banco sobre a mesa. Não ligue. Não escreva. Sua mãe espiou por trás da cortina quando Kalina saiu para o crepúsculo sufocante. Não acenou. Não falou. Apenas observou. Na primeira semana, Kalina dormiu no carro de Tonzi de uma amiga. Depois, a gentileza acabou. No 7º dia, ela estava em um Via Sul Premium, indo rumo ao norte. Talvez Monte Belo, ou algum lugar mais tranquilo. Algum lugar onde ninguém se importasse com quem ela costumava ser. Na segunda noite daquela jornada, sob um viaduto nos arredores de Santa Aurora, Kalina fez algo pequeno e definitivo. Ela tirou um velho caderno de couro. Um que continha aniversários, da família, receitas caseiras, bilhetes que sua mãe costumava deixar em sua lancheira. Rasgou cada página lentamente e as alimentou com uma pequena chama, até que não restasse nada além de cinzas. A noite ainda era, as chamas, suaves e famintas. Kalina olhou fixamente para o brilho. Então, se virou para o espelho retrovisor do ônibus parado atrás dela. Viu seu reflexo, cansado, traído, queimando, e sussurrou: Não tenho mais nada a perder, então vou começar com o que sobrou de mim. Monte Belo estava cinza naquele inverno, e o frio tinha um jeito de rastejar através das roupas, da pele e de qualquer esperança que Kalina ainda tivesse. Ela morava em um apartamento compartilhado, um daqueles prédios decadentes, com tinta descascando, pias manchadas de ferrugem e paredes finas que tossiam qualquer som até os ossos. O aluguel era barato, o aquecimento não confiável. Seu quarto mal era largo o suficiente para um colchão, uma mesa dobrável e um espelho rachado. Mas era dela. Kalina trabalhava constantemente. De manhã, servia panquecas em um restaurante na Avenida Miramar, memorizando pedidos e nomes que esquecia no momento em que saía. À tarde, limpava uma clínica médica local, esfregando pisos ainda pegajosos com tosses de infância e esperanças envelhecidas. As noites eram passadas curvadas sobre um teclado de segunda mão, inserindo dados para uma empresa de logística, que não sabia seu sobrenome. À noite, quando o barulho diminuía e o silêncio pressionava suas costelas, ela não escrevia palavras completas, apenas fragmentos, em um código que inventou quando criança. Um diário que só ela conseguia entender. Era sua forma de sangrar sem deixar manchas. Cada página que preenchia era um sussurro que ela não era corajosa o suficiente para dizer em voz alta. Ela pintava muito raramente. A tinta era cara. Mas uma noite, depois de uma particularmente brutal, durante o turno, ela usou uma escova de dentes velha mergulhada em acrílicos de loja para criar uma peça que parecia um corpo desabando em sua própria sombra. Ela a pendurou no canto mais distante da sala, atrás da cortina. Ninguém nunca perguntou sobre aquilo. Parecia certo. Então veio a tesoura. Uma manhã, sem aviso, ela cortou o cabelo no espelho do banheiro. Os fios caíam na pia como pétalas mortas. Não foi dramático. Não foi um colapso. Foi uma decisão. Uma queda. Ela registrou um novo nome no quadro de empregos local. C. V. Rocha. Apenas o suficiente para se esconder em plena vista. O suficiente para se tornar alguém novo. Uma noite, durante um plantão na clínica,
Kalina ouviu gritos em espanhol. Entrou, no corredor, e viu uma mulher pequena e apavorada segurando uma criança, enquanto um policial corpulento pairava sobre ela com uma pilha de papéis. Assina. O policial latiu. Já está processado. Apenas assine. A mulher não entendeu. Ou talvez tivesse entendido, mas o pânico a paralisou. Kalina entrou com o coração batendo forte. Ela não vai assinar isso, disse com a voz afiada. Quem diabos é você? Ela não vai assinar, repetiu Kalina. Pegou o formulário. Seu software está desatualizado. Esses papéis são inválidos. Era mentira, mas funcionou. O policial hesitou, resmungou e saiu. A mulher chorou baixinho na jaqueta da filha. Mais tarde naquela semana, Kalina foi chamada num pequeno escritório. Ela meio que esperava ser demitida. Em vez disso, se viu sentada à frente de um homem chamado Dário Lucena, diretor da Horizontes Livres, uma organização sem fins lucrativos que ajuda imigrantes indocumentados. Você sabe que a maioria das pessoas não faz o que você fez, ele disse. Eu sei, respondeu Kalina. A maioria das pessoas ainda tem algo a perder. Ele sorriu. Venha trabalhar conosco, não como faxineira. Kalina começou de baixo novamente. Buscava café, traduzia documentos, fazia recados. Mas observava, aprendia. Começou a redigir propostas. Depois a escrever planos de extensão comunitária. Eventualmente, coordenava subsídios e orçamentos equilibrados. Fez cursos de política online à noite, estudou direito imigratório nos fins de semana, participou de reuniões do conselho municipal só para entender a linguagem do poder. Ela nunca mais usou a palavra lar, ao menos não em voz alta. Mas um dia, depois de garantir moradia de emergência para uma família de 4 pessoas que fugira da violência de cartel, um jovem estagiário lhe perguntou: por que você faz isso? Kalina fez uma pausa. Não precisava pensar. Porque não tenho uma família para voltar, disse. Então estou construindo um lugar ao qual eu possa pertencer. E de alguma forma, nos espaços entre fazer o bem e permanecer invisível, Kalina começou a lembrar como era respirar novamente. 3 anos depois da noite em que arrancou uma ordem de deportação das mãos de uma mãe assustada, Kalina estava numa câmara com painéis de madeira da prefeitura, falando com uma voz tão calma que ecoava como trovão. Tornara-se uma presença familiar no mundo da defesa dos imigrantes de Monte Belo, MG. Afiada, implacável, assumidamente baseada em princípios. Sua reputação não era grandiosa, mas era sólida. As pessoas ouviam quando ela falava, até mesmo aquelas que discordavam. Agora, ela não era mais só a garota que limpava o chão da sala de exames. Kalina ganhou um lugar no Conselho Consultivo de Política de Imigração Local. Não era glamouroso. Não havia comitiva. Mas era poder real. O tipo que molda a legislação antes que alguém perceba que virou lei. A reunião naquele dia estava tensa. Um vereador conservador. Gravata engomada, maxilar permanentemente. Cerrado. Defendia uma maior cooperação nos abrigos de Monte Belo. Kalina, sentada ao final do painel, esperou ele terminar. Então se inclinou para a frente e disse com a voz firme: se a lei se recusa a crescer com a justiça, então a justiça deixa de ser legal e passa a ser apenas ornamental. A sala ficou em silêncio. Algumas pessoas aplaudiram. O vereador não respondeu. Depois, um jornalista da revista Nova Serra se aproximou dela no corredor. Jovem, ansioso, olhos afiados. Adoraríamos fazer um artigo sobre você, disse ele. Líder local, defensora dos imigrantes, o rosto da mudança. Esse tipo de coisa, Kalina piscou. Algo em seu estômago revirou. Só se você não usar meu nome completo, respondeu. Ele pareceu confuso. Sem foto. E pode me chamar de CV Rocha. Ele hesitou, depois assentiu. Ok. Por que o segredo? Kalina sorriu educadamente, mas os olhos não acompanharam. Já fui vista pelos motivos errados. Naquela noite, de volta ao seu pequeno apartamento,
Não mais o lugar em ruínas onde havia pousado pela primeira vez, mas ainda modesto, ela acendeu uma vela. Fazia isso todas as noites, sempre em frente à mesma fotografia. Era um antigo retrato de família, exceto que ela havia raspado seu próprio rosto com uma moeda. O que restava era um borrão fantasmagórico, onde seu sorriso costumava estar. Ela sussurrou as mesmas palavras de sempre, antes de apagar a chama. Seja lembrado pelo que você faz, não pelo que te chamavam. Algumas noites ela se perguntava se sua mãe ainda guardava fotos dela ou se seu pai contava a alguém que ela estava viva. Ela não os pesquisava no Google, não verificava redes sociais. A distância era intencional e necessária. A cura nem sempre era um movimento para frente. Às vezes era construir muros altos o suficiente para crescer selvagem dentro deles. Uma colega na Horizontes Livres, uma mulher negra mais velha chamada Neuza Brandão, que trabalhou por 2 décadas no governo da cidade, uma vez perguntou a ela: "Você já pensou em deixar as pessoas saberem quem você realmente é?" Kalina deu de ombros. "Elas sabem quem eu sou. Quero dizer, seu passado." Ela balançou a cabeça gentilmente. "Eu não estou me escondendo. Só não estou pronta para ser vista por quem costumava olhar através de mim." A verdade era que ela temia mais do que ser encontrada. Temia ser reconhecida e mal interpretada, tornar-se a história, em vez da voz. Mas o progresso tem uma maneira própria de perseguir quem tenta se mover em silêncio. Algumas semanas depois, Kalina estava atrás de um modesto pódio num evento em um parque público. A multidão não era grande, talvez 70 pessoas, mas estavam ouvindo quando ela anunciou sua intenção de concorrer à Câmara dos Representantes do Estado de Minas Gerais, como candidata independente. Sua voz não tremeu. "Não estou aqui para representar um partido", disse. "Estou aqui para representar as pessoas que nunca são convidadas para a mesa, mas que a carregam nas costas todos os dias." Ela não mencionou sua infância. Não contou que costumava dormir no carro. Não exibiu fotos brilhantes de família. Seus materiais de campanha eram simples, focados em políticas. Nenhuma foto sorridente. Apenas um slogan: "Deixe o trabalho falar primeiro." E com isso, Kalina entrou em um tipo diferente de luta, não apenas pelos outros, mas por si mesma. Pelo direito de reconstruir sem pedir permissão, sem se desculpar, sem ser vista, a menos que quisesse. Começou como uma manchete que Kalina não esperava ver. "Promotora distrital está sendo investigada por adulteração de evidências." O nome abaixo era muito familiar: Isadora Vasques. Kalina não dizia esse nome em voz alta havia anos. Não o deixava viver em sua boca, mas lá estava ele, impresso em negrito. Inevitável. A história foi divulgada em um fim de semana. Um denunciante acusou Isadora de manipular evidências, em um julgamento de imigração envolvendo uma mãe que enfrentava deportação. Estava sendo chamado de traição à justiça por ativistas e de caça às bruxas pelos aliados legais de Isadora. As apostas eram altas: desqualificação, acusação criminal e, possivelmente, pena de prisão para Kalina. Era como ouvir uma explosão distante, alta o suficiente para se sentir no peito, mas muito longe para se fazer algo a respeito. Sua equipe de imprensa reagiu rapidamente. "Recomendamos que você permaneça neutra", disse um conselheiro. "Você é uma governadora em exercício." "Isso pode ficar confuso", comentou outro. "A luta não é sua. Deixe acontecer." Mas Kalina não via dessa forma. Não porque quisesse defender Isadora. Deus, não. Mas porque havia muitos fantasmas naquele tribunal. E um deles tinha o nome dela. Ela reservou um voo para Nova Estrela, sem nenhum anúncio à imprensa, sem comitiva de segurança. Não contou a ninguém quando chegou ao tribunal. Usava calças pretas, um casaco sem definição e óculos escuros. Entrou por uma porta lateral e sentou-se na última fileira, onde as sombras viviam. A sala do tribunal estava fria, quase clínica. Advogados embaralhavam papéis, repórteres sussurravam em pequenos microfones. Isadora sentava-se à frente, impecável como sempre. Postura reta, lábios pressionados naquela velha linha familiar. Kalina sabia muito bem que ela parecia intocável, controlada,
mas havia tensão em suas mãos. Então, a juíza Valéria Lima entrou. Kalina se lembrou de que Valéria havia falado em uma conferência nacional de governadores 2 anos antes. Uma mulher negra, imponente, com intelecto afiado e intolerância a bobagens. Sentou-se atrás do banco, examinando a sala como sempre fazia. Seus olhos pousaram em Kalina. Uma pausa. Uma segunda olhada. Espere. É aquela Kalina Vasques? A governadora? Silêncio. Todas as cabeças se viraram. Os jornalistas na frente. Câmeras. Ofegos. Repórteres sussurrando freneticamente ao telefone. Alguém levantou uma lente com flash. A cabeça de Isadora se virou em direção à galeria. Seus olhos se fixaram em Kalina. Olhos que antes reviravam com desdém, agora arregalados de descrença. Lorena Vasques sentou-se rigidamente ao lado da filha. Ficou branca como giz. Sua mão voou ao peito. Sussurrou algo. Talvez uma oração, talvez uma maldição. Martim Vasques se inclinou para a frente, semicerrando os olhos, como se tentasse decifrar se o fantasma de uma filha renegada havia retornado para assombrá-lo, em carne, osso e poder. Kalina não vacilou, não assentiu, não acenou. Apenas ficou sentada, com a coluna ereta, como se sua mera presença naquela sala já fosse uma declaração, o que de fato era. A juíza pigarreou, recompôs-se e os procedimentos foram retomados. Mas o ar nunca se acomodou completamente. Depois disso, a cada poucos minutos alguém olhava para trás. A governadora estava na sala. E ela não estava ali para salvar ninguém. Fotógrafos clicavam sem vergonha. Um tentou se aproximar até que um oficial de justiça o fez recuar. Kalina os ignorou. Ela viera para testemunhar, não para interferir, não para confortar, nem mesmo para falar. Ficou até o adiamento. Então se levantou de seu assento e saiu pela porta lateral, do mesmo jeito que entrou. Ninguém a chamou. Ninguém a seguiu. Quando voltou para o hotel, seu telefone já estava agitado com chamadas perdidas, mensagens de texto e recados de veículos de imprensa dos quais ela não ouvia falar havia anos. Seu rosto estava nas notícias. Seu nome era tendência. Mas desta vez, não foi escândalo ou vergonha que a trouxe ali. Foi presença. Sentou-se perto da janela naquela noite, observando as luzes da cidade que um dia chamou de lar. Seu reflexo, no vidro, não parecia mais uma sombra, mas algo mais denso, algo visível. Kalina Vasques havia voltado. Não como filha, não como irmã, mas como um acerto de contas. Não levou nem 24 horas para o nome de Kalina dominar o ciclo de notícias. Seu retorno ao tribunal abriu um cofre que ninguém tocava há mais de uma década. Cada veículo de comunicação tinha sua própria versão. O passado secreto da governadora de Monte Belo, a irmã misteriosa da promotora indiciada, do escândalo ao Senado, a redenção de Kalina Vasques. A esquecida Vasques, Kalina, é a verdadeira estrela da família. E então, a verdadeira tempestade atingiu. Alguém desenterrou o clipe. O velho vídeo granulado, aquele que ela pensou ter desaparecido no esquecimento da internet, reapareceu, pixelado, mas inconfundível. Kalina, aos 23 anos. Um aluguel de férias de primavera. Um garoto com um celular e muito ego. E o mundo assistindo. As manchetes ficaram mais nítidas, mais duras. Um talk show até entrevistou seu ex-namorado, que sorriu timidamente e disse: "Éramos jovens. Ela sabia que eu tinha a filmagem. Não pensei que fosse tão longe." Kalina assistiu ao segmento sozinha. Em seu escritório, suas mãos estavam paradas, o rosto inexpressivo. Não vacilou. Não pediu controle de danos. Deixou ir ao ar. Deixou queimar. Estava cansada de fugir. Sua equipe se embaralhou. Devemos emitir uma nota? Podemos ameaçar ação legal? Devemos tirar do ar? Kalina disse não a tudo. Ela apenas sussurrou: "Deixem que olhem." Eu já sobrevivi sendo vista antes. Então, Martim Vasques ligou. Sua voz ainda afiada.
carregando o peso do comando, como se Kalina tivesse 16 anos novamente, sendo repreendida por usar batom. Você está usando nosso nome para se promover, disse ele friamente, arrastando nosso legado na lama em troca de atenção. Kalina recostou-se na cadeira. Seus dedos batiam levemente na borda da mesa. Eu carreguei esse nome por mais tempo do que você me carregou, respondeu firme. Eu não pedi para ser uma Vasquez. Continuei sendo uma para lembrar quem eu não quero me tornar. Clique. Ele desligou. Naquela noite, Lorena Vasquez foi levada às pressas ao hospital com um pico de pressão arterial. Kalina descobriu por uma ligação silenciosa de seu primo em Nova Estrela. Contra todos os seus instintos, ela reservou um voo noturno. Entrou no quarto do hospital sem aviso. Sua mãe parecia tão pequena. Não era mais a mulher severa que fazia o sinal da cruz antes de cada refeição e mandava Kalina sorrir mais, falar menos. Apenas um corpo cansado, em um vestido, mãos trêmulas sob um cobertor fino. Seus olhos se encontraram. Kalina, sussurrou Lorena. Sua voz era frágil, como se pudesse se despedaçar a qualquer momento. Se ela levantou, Kalina não se moveu, não falou. Se o que dizem é verdade, Lorena disse lentamente. Então, eu passei anos sem te ver. Lágrimas brotaram nos olhos da mulher, já idosa, mas Kalina não chorou. Sentou-se ao lado da mãe, pegou sua mão gentilmente e segurou-a em silêncio. Não como uma filha buscando perdão, não como alguém oferecendo-o, apenas como ela mesma. Ela não disse, eu te perdoo. Isso teria sido muito organizado, muito fácil. Kalina aprendeu que a cura às vezes vem sem permissão, sem uma declaração. Quando Lorena adormeceu, Kalina enfiou a mão na bolsa e tirou uma pequena tela. Deixou-a sobre a mesa de cabeceira. Era uma pintura que ela havia feito meses antes. Uma mulher parada no deserto. Sua silhueta se estendia longa e desproporcional atrás dela. O título era Testemunha. Kalina saiu sem deixar bilhete. De volta a Montebello, o frenesi da mídia não havia se acalmado. Jornalistas esperavam do lado de fora. Editorialistas de seu gabinete especulavam sobre seu passado. Equipes de filmagem acampavam perto de sua residência. Ela não deu entrevistas, nem postou em redes sociais, nem fez declarações selecionadas. Mas também não recuou. Na próxima reunião de gabinete agendada, ela entrou na sala com sua calma habitual. Sua equipe parecia tensa. A sala estava carregada de expectativa. Ela subiu ao pódio. Não vou reescrever o passado, disse ela, com a voz clara e inabalável. Mas decidirei como ele será usado daqui em diante. Então ela abriu a reunião. Ninguém ousou fazer perguntas. Ela tinha falado, e esse silêncio, conquistado, possuído e inegável, era mais alto do que qualquer manchete que pudessem imprimir. A acusação chegou a todos os canais de notícias como um escândalo de queima lenta. Finalmente, acendeu uma luz. Isadora Vasquez, antes a promotora de ouro do interior paulista, agora enfrentava acusações criminais por adulteração de evidências em um caso de imigração de alto perfil. Círculos jurídicos que antes a elogiavam cortaram laços silenciosamente, como ratos fugindo de um navio afundando. Sussurros se transformaram em declarações de ex-colegas. Citações de imprensa cuidadosamente formuladas chamavam as alegações de profundamente preocupantes. Uma traição à confiança pública. Seu nome, antes falado com orgulho, agora se agarrava à vergonha. Kalina assistiu a tudo de Montebello com cara de pedra. E então, o telefone tocou. O nome de sua mãe apareceu na tela. A voz de Lorena era fina, tremendo como o vento por entre folhas secas. E então ela disse, já chorando, por favor, volte para casa, só mais uma vez. Venha jantar. Kalina não respondeu imediatamente. Mais tarde, naquela noite, outra mensagem chegou. Dessa vez, de Martim. Não foi uma ligação, nem mesmo uma mensagem de voz. Apenas um texto. Precisamos conversar. 15 anos. 15 anos de silêncio. Fingindo que ela não existia,
E, de repente, todos se lembraram do número dela. Contra todos os instintos, Kalina disse sim. Naquela sexta-feira, ela chegou à casa da família Vasquez em Rihia, pouco antes do pôr do sol. A varanda parecia menor do que ela se lembrava, como se tivesse encolhido com a idade. Por dentro, os móveis estavam polidos, o ar denso com cheiro de óleo de limão e tensão nervosa. Eles estavam todos lá. Lorena abriu a porta com um sorriso, trêmulo, o rímel já borrando nos cantos. Martim estava atrás dela, rígido numa camisa recém-passada. Isadora sentava-se na extremidade da mesa, cabeça baixa, dedos nervosamente girando um guardanapo. O assento reservado para Kalina era a mesma velha cadeira em que ela sentava quando era menina, mas havia sido estofada novamente. Couro novo, costurado firmemente. Um casaco brilhante sobre uma estrutura lascada. A refeição foi elaborada. Enchiladas, tortilhas frescas e vinho. Ninguém tocou. Lorena tentou preencher o silêncio com histórias do passado. Lembra quando você costumava desenhar nos guardanapos? Perguntou a voz falsamente brilhante. Martim acrescentou. Seus cartazes de campanha foram muito profissionais. Eu li um de seus discursos. Bastante impressionante. Kalina ficou parada, observando, ouvindo, medindo. Eventualmente, Isadora falou em voz baixa. Eu sei que errei. Só nunca pensei que chegaria tão longe. Lá estava. Então veio a mudança. Nós estávamos pensando... Lorena disse, pegando a mão de Kalina, mas parando de repente. Talvez você pudesse dizer algumas palavras ao promotor federal. Apenas uma pequena recomendação. Nada formal. Só ajudar a família. Kalina olhou ao redor da mesa, para a mãe. Lágrimas se agarrando à esperança como uma criança a um velho cobertor de ursinho. Para o pai, olhos afiados, apesar da falsa suavidade no tom. Para Isadora. Uma vez arquiteta, de seu exílio, agora reduzida ao desespero silencioso. Ela abaixou o garfo lentamente. O clique ecoou como o martelo de uma juíza. Se eu não fosse a governadora? Kalina perguntou com a voz nivelada, sem piscar. Eu ainda seria seu sangue? Ninguém falou. O silêncio era ensurdecedor. Ela se levantou. O ar ficou mais leve. No instante em que empurrou a cadeira para trás, o couro novo rangeu. Eu mantive o seu nome, ela disse suavemente. Mas construí minha vida sem vocês. Ela virou o casaco, que roçou suas panturrilhas enquanto caminhava até a porta. Lorena gritou com a voz embargada. Kalina, por favor! Mas Kalina não olhou para trás. Saiu para o ar fresco da noite. Seco e claro. Pela primeira vez, ela não carregava o peso daquela casa consigo. Apenas o seu. A mensagem chegou às 3h12 da manhã. Kalina acordou assustada. Seu telefone vibrou de novo. Uma imagem. Depois outra. Depois uma enxurrada de capturas de tela granuladas do antigo vídeo das férias de primavera. Trocas de e-mails particulares de seus 20 e poucos anos. Uma foto dela chorando do lado de fora de um abrigo em Monte Belo no primeiro ano. Sem legenda. Sem remetente. Ela olhou para a tela no escuro. Pulso firme. Sem medo. Apenas cálculo. Às 9h, sua diretora de comunicações bateu à porta de seu gabinete, pálida. Temos algo, disse ela, deslizando um tablet sobre a mesa de Kalina. Lá estava novamente, uma postagem de blog que já estava circulando com a manchete. A verdadeira Kalina, vazados arquivos do passado da governadora. Ela não se abalou. Ao meio-dia, uma ligação discreta veio de um velho amigo, agora no Departamento de Justiça. Você não ouviu isso de mim, disse a voz. Mas seu pai está fazendo perguntas sobre verificação de antecedentes. Alguém sussurrou. Ele está tentando encontrar uma vantagem. Kalina fechou os olhos por um instante e, então, os abriu com um foco mais nítido que vidro. Aquilo não era preocupação. Era um aviso, ou pior, uma ameaça suave naquela noite. Em vez de esperar a tempestade chegar à sua porta, Kalina foi direto até ela na manhã seguinte.
Ela estava diante de um pódio em Monte Belo, MG. Sem bandeiras atrás dela, sem seguranças flanqueando seus ombros. Apenas ela. Uma parede com obras de arte feitas por crianças imigrantes que ela havia ajudado ao longo dos anos. E um único holofote branco. Usava um blazer branco impecável, sem joias, de linhas retas e o cabelo preso para trás. Era uma mulher desarmada, mas intocável. Todos nós vimos como o poder funciona, começou. Ele nem sempre vem na forma de violência ou leis. Às vezes chega em sussurros, em lembretes de quem é seu pai, em ameaças disfarçadas de jantares em família. Ela fez uma pausa. Este projeto de lei é para qualquer um que já teve seu passado usado contra si por pessoas que deveriam protegê-lo. Ela apresentou o projeto de lei de proteção a testemunhas da justiça, uma proposta para criminalizar qualquer tentativa de manipular figuras públicas, denunciantes ou autoridades por meio de pressão familiar, relacionamentos passados ou ameaças à reputação. Foi ousado, pessoal e inequivocamente direto. Ela não citou nomes, mas todos os meios de comunicação sabiam. Todos os legisladores sabiam. Todos os membros da família Vasquez sabiam. A mídia explodiu novamente. Mas desta vez, não estavam arrastando-a. Eles a apoiaram. Seus editoriais elogiaram o projeto de lei, assim como os artigos de opinião muito esperados, que celebraram sua postura contra a intimidação geracional. As manchetes mudaram. Governadora Vasquez redefine a armadura política. Ela lutou contra sua família. Agora, luta pelos silenciados. Martim Vasquez. Lorena silenciosa, sem ligações. Isadora, sem mensagens de texto, sem contato. Ninguém ousou. Kalina caminhou pelas ruas de Monte Belo no fim daquela semana como qualquer outro cidadão. Sem repórteres a reboque, sem câmeras a seguindo. Apenas uma mulher quieta, com um casaco azul marinho, café na mão, cruzando a Rua 14 com a Rua Bonança, sob a suave luz dourada do outono. Ninguém a parou. Ninguém chamou seu nome. E ela sorriu. Eu gosto assim, pensou. Porque eu não preciso ser lembrada para continuar fazendo o que ninguém mais ousa fazer. Era pouco depois do meio-dia quando sua assistente bateu suavemente. Senhora, Isadora Vasquez está no saguão. Kalina ergueu os olhos das anotações. Ela marcou o horário? Não, senhora. Ela só pediu para vê-la sozinha. Houve uma pausa, uma longa. Kalina acenou com a cabeça uma vez. Mande ela entrar. Ela limpou a mesa de tudo, exceto um único copo de água. Sem câmeras. Sem aparelhos. Nenhuma segurança. Quando Isadora entrou, parecia uma sombra da mulher dos tribunais passados. Sem maquiagem, olheiras, uma blusa simples e jeans. Os ombros mal se sustentavam. Kalina não disse nada. O silêncio ficou denso. Um velho silêncio familiar, mas há muito enterrado. Isadora sentou-se à sua frente. Eu não sabia como começar, disse baixinho. Mas eu sei que arruinei o que poderíamos ter tido como irmãs. Antes mesmo de perceber, eu já estava com ciúmes de você. A voz dela falhou, mas continuou. Eu não quero ir para a prisão. Mas não estou aqui para pedir que você conserte isso. Eu só queria dizer a verdade. Eu pisei em você para subir mais alto. E agora olho para cima, e você está em um lugar que eu nem consigo enxergar. O teto de Kalina a observou. Calma e ilegível. Você não me destruiu, Isadora, disse ela com firmeza. Você apenas esqueceu que eu existo. E quando alguém é esquecido por tempo suficiente, aprende como se tornar inesquecível. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Isadora. Mamãe ainda acredita que você vai me salvar. Kalina virou ligeiramente a cabeça, olhando pelas janelas altas do escritório para a cidade além. Eu não estou aqui para salvar ninguém, disse. Eu me salvei para que ninguém pudesse me afogar novamente. Isadora assentiu lentamente. Sua voz suavizou. Obrigada por não me odiar mais do que eu mereço. Kalina não respondeu. Não houve abraço.
nem perdão, nem despedida emocional. Apenas um silêncio honesto entre duas mulheres que um dia compartilharam um quarto, uma linhagem e anos de danos invisíveis. Quando Isadora se levantou para sair, sua mão roçou a borda da mesa de Kalina. Ali, quase escondido sob uma pasta, havia um pedaço de papel. Uma carta sem assinatura. Um pedido de clemência que Kalina uma vez escreveu e queimou. Na manhã seguinte, ela se lembrou de um telefonema diferente, de 15 anos atrás, quando uma irmã sussurrou ao pai. É ela no vídeo. A porta se fechou atrás de Isadora. Kalina sentou-se novamente, abriu o próximo rascunho de seu pacote de reforma judicial e começou a escrever outra vez. Alguns legados que ela achava que não podiam ser reescritos. Talvez pudessem sim terminar com ela. A conferência foi diferente de tudo o que Kalina já havia participado. Não foi grandiosa, nem dramática. Mas era uma sala cheia de histórias silenciadas, esperando para serem libertas. Era uma reunião estadual sobre painéis de reforma da justiça familiar, sobre denunciantes que expuseram corrupção dentro de corporações, instituições políticas e, o mais dolorosamente, dentro das próprias famílias. Sobreviventes que antes eram filhas, filhos, parceiros, funcionárias. Todos punidos não por mentir, mas por dizer a verdade, muito perto de casa. Kalina ficou nos bastidores assistindo, enquanto o vídeo introdutório final exibia uma montagem de rostos desfocados, por segurança. Vozes e legendas disfarçadas relatando traições de pais, maridos, chefes, sangue. A moderadora, então, a apresentou. Simplesmente, governadora Kalina Vasques, defensora, reformadora, filha. Ela deu um passo à frente em um silêncio que zumbia com peso. Sua voz era firme desde o início. Eu já fui chamada de desgraça, ela começou. Depois fui apagada, e então ameaçada, não com armas, mas com memórias. As pessoas se inclinaram para a frente. Eu não estou aqui para fazer ninguém se desculpar comigo. Estou aqui para que meus futuros filhos não sintam que amar sua verdade significa trair sua linhagem. Ela fez uma pausa, examinando a multidão. Seus olhos pousaram brevemente sobre ela. Senhora Lorena. Sentada, na segunda fileira. Mais velha, menor de alguma forma, suas mãos firmemente entrelaçadas. Ela não falou, mas lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Mais para trás, quase escondido pelas sombras, estava Martim, sem terno, sem distintivo, apenas um homem em uma camisa simples, braços cruzados sobre o peito como um escudo que não funcionava mais. Isadora não estava lá, mas na primeira fila, um assento vazio carregava uma única placa impressa. Reservado para quem ela um dia esperou ser. Kalina sorriu para os suspiros sutis que percorreram a sala. Então veio a reviravolta. Eu gostaria de anunciar uma nova política, ela disse. É chamada de Lei de Parentesco Público, ou, como eu a chamo, Cláusula de Transparência Familiar. Sob a nova legislação, funcionários públicos teriam permissão para declarar relacionamentos familiares que representassem um conflito de interesses sem medo de retaliação, rebaixamento ou de serem considerados desleais. Era uma forma de proteger denunciantes, não apenas de estranhos, mas também daqueles que compartilhavam seu DNA. Porque o silêncio, disse Kalina, não deveria ser o preço do pertencimento. A imprensa pegou fogo. Finalmente, algumas manchetes diziam: uma líder que nomeia a ferida antes que ela ferva. O discurso foi transmitido ao vivo por todo o país. Alguns aplaudiram, outros choraram. Alguns o chamaram de pessoal demais para a política. Mas pela primeira vez, ninguém a chamou de irmã desgraçada de um promotor desgraçado. Não mais. Quando Kalina saiu do palco, nenhuma flor a esperava. Nenhum aplauso estrondoso. Apenas uma sensação silenciosa e pé no chão de que ela havia tirado algo da terra e transformado em uma semente. Ela não precisava apagar o nome Vasques.
Ela simplesmente reescreveu o que ele significava. 6 meses depois, Kalina entrou em um pequeno centro comunitário no sul de Monte Belo. Nenhuma imprensa, nenhum pódio, nenhuma fanfarra. Apenas 40 cadeiras dobráveis e uma multidão de moradores reunidos para o que pensavam ser outro painel sem fins lucrativos sobre liderança. Ninguém esperava que a governadora entrasse vestindo jeans, um longo cardigan cinza e sem nenhuma equipe a seguindo. Ela não foi para a frente imediatamente. Ajudou a mover algumas cadeiras, serviu-se de café, sorriu como se pertencesse ali, porque de muitas maneiras ela pertencia. Quando chegou a hora de falar, ela deu um passo à frente. Nenhum título na tela, nenhuma grande introdução. Apenas 3 palavras em giz atrás. Sua liderança implacável. Ela começou suavemente, mas suas palavras soaram como sílex. As pessoas me perguntam o tempo todo: como você conseguiu sem o apoio da sua família? Uma pausa. Eu não consegui. Eu simplesmente parei de esperar por eles. O riso borbulhou, suave, mas real. Nós não escolhemos nosso sangue, ela continuou, mas podemos escolher o legado que levamos adiante. E talvez mais importante, quais deixamos. Alguém levantou a mão. Uma mulher de 50 anos, com prata nas têmporas e anos de fardo na postura. E se um dia, perguntou ela, eles realmente mudarem? E se voltarem diferentes? Kalina inclinou a cabeça considerando. Vou deixá-los contar. Sua história, respondeu calorosa e calma. Mas eu já contei a minha, e não vou reescrevê-la. A plateia ficou quieta novamente. Desta vez, com o silêncio que vem quando algo verdadeiro se instala em seu peito. Foi quando Kalina o notou. Martim estava parado bem ao fundo, próximo à parede. Sem terno, sem expressão de autoridade. Apenas um homem velho, observando sua filha falar de um lugar que ele nunca a ajudou a alcançar. Ela continuou falando, mas seus olhos encontraram os dele por um momento. Não desafiadores, não magoados, apenas claros. Quando o evento terminou, as pessoas aplaudiram, não por obrigação, mas por reconhecimento. Enquanto se dispersavam, Martim caminhou lentamente em direção à frente. Poucos notaram. Nenhuma câmera virada. Ele esperou sua vez no microfone. Kalina ficou parada, ilegível. Eu nunca entendi minha filha, ele disse, após um longo suspiro. Mas hoje percebi que talvez eu não precise. Talvez tudo o que eu precise fazer seja admitir que ela fez o que eu nunca pude. E eu a vejo agora, sem desculpas, sem explicação. Apenas vejo. Kalina não chorou. Ela não correu para abraçá-lo. Ela simplesmente abaixou a cabeça. O gesto cheio de paz, não de rendição. Lá fora, os primeiros flocos de neve começaram a cair. Crianças corriam pelo parque congelado próximo, perseguindo umas às outras no parquinho. Kalina saiu para a suave luz branca. Ela não olhou para trás. Não acenou adeus. Apenas continuou caminhando. Sozinha. Mas não sozinha. Através do silêncio do ar do início do inverno, ela, que uma vez viveu apenas para ser vista, agora finalmente aprendeu a ver a si mesma. Às vezes, as batalhas mais difíceis são aquelas que lutamos silenciosamente, dentro de nós mesmos, contra o peso do passado. Mas a cura não é sobre reescrever o que foi feito. É sobre se recusar a levar isso adiante. Não escolhemos de onde viemos, mas escolhemos onde estamos. E às vezes ficar sozinho é o começo de algo inquebrável. Se essa história te comoveu, adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários. E se você gostaria de trilhar esse caminho comigo novamente, clique em inscrever-se. E fique por perto. Obrigado por estar aqui. Agora me diz, e se você tivesse a chance de confrontar quem te apagou, você teria coragem de se mostrar? Você já teve que se reinventar completamente para ser levado a sério? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece,
Deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.